Veja como está aumentando sua chance de acertar na Mega Sena, na Lotomania e na Lotofácil, utilizando sistemas de análises e fechamentos combinatórios para estar montando seus jogos nessas três modalidades. Bom, com as tabelas de análises, a gente consegue analisar os últimos 20 resultados e assim ter uma melhor noção na hora de escolher as dezenas para apostar. Aqui a gente tem o comportamento das dezenas da Lotofácil nos últimos 20 resultados. Então a gente consegue acompanhar como os números estão sendo sorteados, a frequência dos números sorteados, ou seja, os números menos sorteados, intermediários e mais sorteados, e também a porcentagem. Aqui o atraso atual, a gente pode observar aqui o atraso atual das dezenas, a sequência atual das dezenas, o maior atraso que a dezena teve aí nos últimos 20 resultados, a maior sequência que as dezenas teve também nos últimos 20 resultados. Aqui a tabela de padrões mais sorteados, soma, repetente, ímpares, pares, primos, Fibonacci, moldura, múltiplos de 3, naipes, linhas e colunas. O que está em verde significa que aparece mais aí nos sorteios, e o vermelho significa que aparece com pouca frequência aí nos sorteios. Então essa é a tabela de comportamento para a Lotofácil. Para atualizar os resultados, a gente precisa digitar aqui os últimos resultados. Então a cada resultado a gente vai cadastrando aqui os resultados. Então você seleciona aqui os últimos 21 resultados, seleciona, copia, vai e cola aqui. Então a tabela vai trazer para você aí a análise dos últimos 20 resultados da Lotofácil. Aqui a gente tem a tabela de análises dos resultados da Lotomania, onde a gente acompanha também os 20 últimos resultados da Lotomania. Então a gente tem o comportamento dos números, frequência, porcentagem, atraso atual, sequência atual, maior atraso e maior sequência. Aqui do lado a gente tem a tabela dos padrões sorteados, linhas e colunas. Aqui o verde mais sorteado e vermelho menos sorteado, os padrões menos sorteados da Lotomania. São tabelas de análises essenciais para quem busca fazer estudos e aumentar as chances de selecionar melhores dezenas. Aqui a gente tem a tabela de análises da Mega Sena, também os últimos 20 resultados, onde a gente acompanha o comportamento dos números, a frequência, porcentagem, atraso, sequência, maior atraso e maior sequência. Também os padrões mais sorteados e linhas e colunas. Então a gente pode observar aqui o comportamento das linhas e colunas. O comportamento das linhas e colunas da Mega Sena é muito útil. Se você entender essa tabela aqui, você vai ver que você vai virar aí um apostador profissional na Mega Sena, porque isso aqui ajuda demais na hora de montar seus jogos. Então essas são as tabelas de análise para Lotofácil, Lotomania e Mega Sena. Aqui o fechamento para a Lotofácil, a gente joga com 21 dezenas, visando a premiação dos 14 pontos. Ou seja, se entre as 21 dezenas que você escolheu para esse fechamento estiverem as 15 sorteadas, você vai alcançar aí no mínimo os 14 pontos. Então aqui você digita as 4 dezenas que você quer deixar de fora, e aqui você digita as 21 dezenas, assim vai ser montado as combinações. Se você quiser utilizar os filtros, você pode vir aqui e utilizar os filtros, assim você pode jogar dentro dos padrões mais sorteados. Caso queira jogar dentro dos padrões mais sorteados, você vai utilizar os filtros, que assim também vai reduzir o número de combinações. Se você for utilizar o filtro de repetidas, dezenas repetidas do sorteio anterior, você deve digitar aqui o resultado anterior. Eu digitei aqui em ordem crescente, do 1 ao 15, somente para uma simulação mesmo. Mas caso você for utilizar o filtro de repetidas, você precisa digitar aqui o último resultado. Como a gente sabe aí na Lotofácil, a maior parte dos resultados costuma ter 9,
8, 9, 10 dezenas repetidas. Então você pode seguir esse critério aí caso você queira. Aí você vai, digitou aqui o último resultado, então você vem aqui no filtro de repetidas, aí, por exemplo, você não quer jogar com 7 dezenas repetidas, não quer jogar com 13, não quer jogar com 12 e também não quer jogar com 11 dezenas repetidas. Então você vai e desmarca, clica em OK, pronto. Você fez o filtro, vai diminuindo as combinações. E também vale para os outros filtros. Então você pode aí ir filtrando de acordo com os padrões que você queira jogar. Aqui o fechamento com 20 dezenas, também o mesmo critério do outro, você elimina 5 dezenas, digita as 20 dezenas para montar as combinações. Aqui o último resultado. E aqui os filtros. Aqui você vai digitar o resultado para acompanhar as premiações, os acertos alcançados. Digita aqui o último resultado e a tabela vai trazer para você os acertos obtidos. Esse aqui é o fechamento com 19 dezenas, cercando os 14 pontos. Você vai eliminar 6 dezenas, digitar aqui as 19 dezenas e a planilha vai montar as combinações. Também o mesmo critério dos outros fechamentos. Vai digitar o último resultado, aqui tem os filtros, aqui o resultado para acompanhar os acertos, aqui as premiações e aqui todas as combinações para a Lotofácil. Então esses são os 3 fechamentos para a Lotofácil. Aqui o fechamento da Lotomania, você vai digitar as 60 dezenas que você queira jogar. Eu digitei aqui na ordem crescente mesmo, somente para não tomar muito tempo no vídeo. Mas você deve selecionar aí as 60 dezenas que você quer usar. Digitou as 60 dezenas, vai ser montado as combinações para a Lotomania. Se você quiser utilizar os filtros, você vai digitar aqui o último resultado, caso queira utilizar o filtro de dezenas repetidas, e aqui você vai e utiliza o filtro para filtrar aí os padrões que você queira jogar. Então aqui você pode utilizar os filtros. Aqui você vai digitar o resultado para acompanhar o desempenho e as premiações obtidas no fechamento. Então esse é um fechamento que a gente joga com 60 dezenas, visando os 19 acertos da Lotomania. Para os filtros, caso você não saiba aí quais as maiores ocorrências, eu deixei aqui quais as maiores ocorrências de cada um dos filtros, por exemplo, ímpares e pares, repetentes, primos, Fibonacci. Então você pode acompanhar aqui, por exemplo, números primos, maior ocorrência de 3 a 7 dezenas sorteadas a cada concurso. Então você pode vir aqui e filtrar de acordo com aquilo que você quer jogar. Esse outro fechamento para a Lotomania, a gente vai jogar com 70 dezenas, visando os 18 acertos. Então você vai digitar aqui as 70 dezenas, as combinações vão ser geradas. Aqui o último resultado, caso queira utilizar também os filtros. Aqui o resultado para acompanhar o desempenho dos jogos e as premiações obtidas. Então esses são os 2 fechamentos para a Lotomania. Aqui o fechamento para a Mega Sena. Nesse fechamento a gente joga com 15 dezenas. Vai digitar aqui as 15 dezenas. Então as combinações vão ser geradas. Aqui o último resultado, caso queira utilizar os filtros de dezenas repetentes. Mega Sena não é muito de repetir dezenas, então fica aí a seu critério. Aqui o resultado para a gente acompanhar o desempenho dos jogos e as premiações. Aqui a gente tem também uma tabelinha com a maior ocorrência nos filtros, caso você queira utilizar aí os filtros na Mega Sena. Então esse é o fechamento com 15 dezenas, visando 5 acertos da Mega Sena. Nesse fechamento a gente joga com 20 dezenas, a gente vai digitar aqui as 20 dezenas, vai montar as combinações. Aqui o último resultado, caso queira utilizar os filtros também. E aqui o resultado para conferir o desempenho e as premiações com esse fechamento da Mega Sena utilizando 20 dezenas.
E esse último fechamento, a gente vai jogar com 25 dezenas na Mega Sena. A gente vai digitar aqui as 25 dezenas, vai montar todas as combinações. Você tem aqui os filtros. Se for utilizar o filtro de dezenas repetidas, digita aqui o último resultado da Mega Sena, e aqui você pode filtrar aí as dezenas repetidas que você quer utilizar. Aqui o resultado para conferir o desempenho dos jogos e as premiações. Bom, então esses são os fechamentos e as tabelas de análise. São sistemas aí interessantes para quem deseja aumentar as chances de acertar nessas modalidades, pois isso aqui ajuda demais. Além de você ter aí uma noção na hora de escolher seus números, você vai ter uma melhor noção na hora de escolher seus números, não vai ficar escolhendo somente números aleatórios. E os fechamentos vai fazer a combinação dos jogos. Então, dentro dos fechamentos, se você acertar aí, cumprir as condições do fechamento, você sempre vai ter prêmios aí nas suas apostas. Então, são ferramentas aí essenciais para quem deseja elevar a chance de acertar na Mega Sena e também na Lotomania. Ou seja, Mega Sena, Lotomania e Lotofácil. Se você deseja aí aumentar as chances de acertar nessas modalidades, essas ferramentas aqui com certeza vão fazer a diferença nos seus jogos. Bom, eu desejo aí uma boa sorte nos seus jogos e até a próxima.